Olá, mais uma vez, muito bom dia, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Regular Esperança em Juazeiro. Eu também quero aproveitar a oportunidade para saudar também, como tenho feito nos outros domingos, os queridos amigos e amigas que, mesmo não sendo membros da nossa igreja, têm acompanhado essa classe aqui de Escola Bíblica Dominical pelo YouTube. Uma alegria estarmos juntos aqui em mais um domingo, pelo quarto domingo seguido, aqui pelos meios digitais. Hoje, domingo, dia 19 de abril de 2020. Eu tenho dito, irmãos, que tem sido realmente um desafio estruturar essa classe. E quando eu falo isso, eu não falo por força de expressão, não. É porque realmente é um desafio, pelo menos um desafio triplo, a estrutura dessa classe de escola bíblica. O primeiro deles é o modelo de estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando esse livro aqui, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Aqui ele não está em formato de livro, está em formato impresso de PDF. Aliás, você pode também entrar lá no site da Imprensa Batista Regular e, ao invés de solicitar o livro físico para a sua casa, você pode baixá-lo em PDF mediante o pagamento. Então essa é uma alternativa também bastante interessante nesses meios e nesses dias onde o distanciamento social tem atrapalhado muito a logística, correios e tal, etc. Então é uma boa alternativa também. Mas eu falava a respeito do primeiro desafio, que é pegarmos um livro que é eminentemente uma narrativa e transformarmos essa narrativa em um estudo. Você, quando lê o livro, você tem um tipo de raciocínio e uma sequência por estar lendo. Agora, quando você tem um tempo muito mais curto para fazer com que esse livro seja absorvido, que é uma narrativa, seja transformado num plano de aula ou num plano de estudo, isso é realmente muito desafiador, irmãos. Eu tenho dito isso e é uma grande verdade. O melhor exemplo que eu encontrei é o seguinte: é como se você tivesse assistido um filme e, depois de assistir aquele filme, precisasse produzir um roteiro daquele filme, exatamente como um roteirista faz, para que, mesmo quem não tivesse assistido o filme, apenas pegando o roteiro, entendesse exatamente os assuntos que são tratados no filme, entendesse a dinâmica do filme, o enredo do filme, a conclusão do filme e todas as problemáticas que o filme trouxe até você. Então é bastante desafiador. O segundo desafio, ele é parte bênção e graça e parte desafio, né? Que são as mídias sociais, os meios digitais. Os meios digitais, como o YouTube, por onde está indo essa classe de escola bíblica, eles muito nos abençoam. Mas a gente tem a certeza de que a vida digital ela é uma vida extremamente tentadora também, porque ao mesmo tempo que você está aí no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu celular, não sei onde você está acompanhando essa classe, vai pingando aí na tela notificações ou uma série de tentações, entre aspas, que tendem a nos distrair nesse período da aula, o que absolutamente não acontece quando nós estamos na igreja no momento da escola bíblica dominical, não é verdade? O terceiro desafio são os aprendizados, irmãos. Nós temos falado aqui, domingo após domingo, que tem sido aprendizados constantes esses momentos de aula aqui pelo YouTube. Nós já falamos dos aprendizados que nós tivemos com relação à qualidade do vídeo. Na primeira semana não chegou boa a qualidade do vídeo, nós aprendemos como melhorar isso. Depois nós aprendemos a respeito da dinâmica da aula, como transformar essa aula aqui pelo meio digital de uma maneira mais fluida e dinâmica possível para o aproveitamento. Depois nós falamos a respeito da qualidade do áudio, que poderia melhorar, e na semana passada nós já estávamos usando esse microfone aqui, que nós estamos usando mais uma vez nessa semana, para melhorar também a qualidade do áudio. Falamos também a respeito do enquadramento, até brincamos, né? Sua câmera não está torta não, eu estou aqui para o lado esquerdo mesmo da imagem, para deixar esse espaço aqui disponível para os nossos irmãos da mídia, queridos irmãos que têm nos abençoado e nos ajudado muito a colocarem os textos e as citações que estão sendo tratadas aí durante a aula. Aliás, hoje eu estou até mais para a esquerda do que na semana passada, porque na semana passada esse espaço aqui também ficou um pouco pequeno. Ou seja, nós vamos aprendendo domingo após domingo, irmãos, e pedindo graça e misericórdia a Deus, como essa classe pode chegar até você de uma maneira mais proveitosa. Eu tenho dito e vou repetir sempre, irmãos, talvez aqui todos os domingos, tenham paciência, tenham misericórdia conosco, porque certamente as coisas não serão perfeitas e não sairão perfeitas, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, elas vão de chegar da maneira mais proveitosa possível para a honra e glória do nosso Deus.
Muito bem, eu quero contextualizar aqui o que nós estamos estudando e aonde nós estamos, e hoje nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica do livro. Nós vamos saltar do capítulo 5 para o capítulo 9 e já eu explico para você o porquê. Primeiro eu quero contextualizar o que nós estamos estudando. É possível que você que esteja aí, esteja assistindo pela primeira vez, então você vai se situar melhor, e até você que está conosco aqui semana após semana, pode fazer aí um flashback, tá, do que nós já temos estudado, e isso nos ajuda na compreensão do que nós temos tratado. O livro Disciplinas Espirituais, óbvio que o tema fala sobre disciplina. E primeiro nós tratamos a respeito da ideia de disciplina. O que é disciplina? Disciplina, na verdade, vem da origem da palavra disciplinae, que quer dizer treinamento. Às vezes vem na nossa cabeça uma certa ideia de disciplina como algo pesado, algo penoso, algo coercitivo, às vezes até a disciplina física. Óbvio que já falei algumas vezes, isso também faz parte do processo de aprendizado em algum momento, mas disciplina quer nos traduzir primeiro, antes de mais nada, a uma ideia de treinamento. Então, disciplinas espirituais quer nos falar a respeito de treinamento espiritual. Discipulado quer nos falar a respeito de absorções da vida cristã que vão nos ajudar no desenvolvimento de uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida conforme Cristo viveu. É uma vida cujo propósito é sermos conforme Ele é. E assim a gente avançou para o segundo contexto de aprendizado desse livro. Toda disciplina ela tem que ter um foco, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um alvo. Quando a disciplina ela não tem um objetivo, ela não tem um alvo, aí sim ela se torna algo penoso, ela se torna algo amargo, ela se torna um compêndio de regras que não fazem muito sentido. Mas a disciplina, quando ela tem um propósito, quando ela tem um objetivo, quando ela tem um alvo, e usamos os dois exemplos, o primeiro do esportista que treina, se desgasta, se priva de muita coisa, tem disciplina naquilo que ele está fazendo, porque o objetivo dele é vencer a competição, assim como um músico que se dedica, vai para a aula, volta para casa, se dedica ao instrumento, fica com as mãos doloridas, fica com os olhos ardendo, às vezes de olhar a partitura, transforma o ambiente, muitas vezes, num ambiente que não é tão agradável para os outros, porque ele está ali exercitando, treinando, com foco e com o objetivo de executar belamente uma música. Da mesma maneira, a disciplina espiritual ela tem o propósito, e o propósito é alcançarmos essa vida piedosa, uma vida conforme Cristo viveu. O nosso objetivo, irmãos, é sermos conforme Ele é. Santos conforme Ele é. Isso é um tremendo desafio para nós, humanos, pecadores, carnais. Isso não virá sem disciplina. Crescimento espiritual, uma vida conforme os padrões de Cristo, irmãos, não virá no curso natural das nossas ações, porque o curso natural das nossas ações é o pecado. Nós somos pecadores pela nossa essência. Se nos deixarmos ao nosso bel desenvolvimento, nós nunca conseguiremos atingir uma vida piedosa em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos de disciplina, para que a disciplina nos molde o caráter de Cristo. E depois nós passamos a ver pelo menos 3 disciplinas fundamentais que nós temos tratado até aqui. A primeira disciplina é a disciplina que fundamenta tudo, que é a disciplina da absorção bíblica. Nós precisamos amar, mastigar, devorar a Santa Palavra de Deus, memorizar a Santa Palavra de Deus. Precisamos ter contato com ela todos os dias, precisamos disciplinar a nossa vida ao contato com a Palavra de Deus. Sem a Palavra de Deus, tudo mais será filosofia, serão pensamentos soltos. Mas a Palavra é que fundamenta as ideias e as disciplinas espirituais na vida do cristão. Depois falamos sobre a disciplina da oração, que é fundamentalmente a relação que o cristão precisa ter dia após dia, conversando, dialogando com o seu mestre. E nos 2 últimos domingos nós falamos sobre a disciplina da adoração. Hoje nós vamos pular do capítulo 5 para o capítulo 9, nós não vamos ainda para o capítulo 6. E eu vou explicar agora o porquê. O capítulo 9 fala sobre jejum. E a ideia é que nesses dias atuais, irmãos,
nós temos tido muito mais contato e o tema jejum ele tem vindo a nós de uma maneira muito mais constante do que num passado mais recente. Eu acredito que você tenha visto, tenha tido contato aí pelas redes sociais, ou panfleto, ou até na televisão, um momento de jejum que foi convocado por diversas lideranças evangélicas no último dia 5 de abril, lideranças evangélicas das mais diversas linhas, desde as linhas tradicionais, passando pelas linhas reformadas e até as linhas pentecostais e neopentecostais, bastante envolvidas com essa perspectiva do dia do jejum, no dia 5 de abril, instituindo isso. Aliás, esse assunto não ficou restrito aos meios da igreja, ele foi inclusive imputado, solicitado e até demandado por lideranças políticas como o presidente da República, para instituir esse dia de santo jejum no Brasil, dia 5 de abril passado. Um tema que gerou aí algumas discussões, gerou debates acalorados das mais diversas linhas, debates acalorados no sentido da defesa, debates acalorados no sentido da reprovação, debates acalorados no sentido da moderação. Então, tendo em vista esse pano de fundo, irmãos, desse momento de coronavírus onde nós vivemos, desse tema jejum ter voltado e ter vindo com tanta expressividade no meio da igreja cristã, que nós combinamos, e o pastor inclusive nos solicitou que pudéssemos adiantar esse tema, então por isso nós estamos pulando do capítulo 5 agora direto para o capítulo 9. Queremos em Deus e oramos em Deus que a palavra de Deus nos traga parâmetros, nos traga entendimento e nos traga esclarecimento a respeito desse ponto. É importante dizer aqui, irmãos, que o nosso objetivo não é assumirmos partidarismo com relação às questões que estão sendo tratadas em relação ao jejum. Longe disso, muito longe disso. O propósito é que a graça de Deus, por meio da sua santa palavra, a Bíblia, nos ensine e aplique a ideia de jejum, o jejum verdadeiro, às nossas vidas e aos nossos corações. Por isso nós estamos adiantando para a lição 9 hoje. Mas nada disso, irmãos, terá efetividade, nada disso será viável sem aquele que é o que aplica a palavra em nossos corações, sem intermediação do Espírito Santo. E ele é o nosso supremo professor. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem bate a porta do nosso coração e nos revela quem somos e revela a vontade do Pai. Então, por isso, nós vamos iniciar hoje orando essa classe, pedindo ao Senhor Jesus que nos aplique essa palavra santa aos nossos corações. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, Deus santo, Deus pleno, Deus verdadeiro, ó Pai, nós estamos na Tua santa presença nesse domingo, o dia onde os crentes em Cristo se reúnem, ó Deus, em Teu nome para adorar ao Senhor. Ó Senhor, hoje é um domingo atípico, é um domingo diferente, um domingo onde nós estamos, de certa forma, privados dessa comunhão mais intensa no seio da igreja. Ó Deus, nós não queremos lamentar isso, porque o Senhor tem todo o controle em Tuas mãos. Mas nós queremos Te pedir entendimento, sabedoria e graça para vivermos esses dias difíceis que temos vivido. Ó Pai, nessa hora onde nós estamos diante da Tua palavra, com o objetivo de estudá-la, nós sabemos, ó Deus, nós entendemos que a nossa limitação humana, o nosso entendimento humano, ó Deus, ele não é suficiente para compreender as profundidades das riquezas que existem em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós queremos Te pedir por graça, por bondade, instrui o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, faz-nos enxergar além da letra, além do que está escrito, ó Deus. Bate a porta do nosso coração, muda as nossas vidas, ensina-nos, ó Deus, por graça e por misericórdia, a despeito das nossas limitações, a começar desse que está aqui orando ao Senhor. A despeito disso, ó Deus, que o Senhor seja o nosso professor, o nosso divino inspirador e instrutor nesta manhã de domingo. Oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Feita essa contextualização, nós vamos aqui avançar então agora na lição propriamente dita. Eu quero continuar pedindo a você,
esteja aí em mãos com a lição impressa, embora nesse mesmo espaço os nossos irmãos da mídia vão tentar colocar aí os pontos que estão sendo tratados, às vezes os meios digitais têm uma questão de possibilidade de falhas também. Na semana passada, por exemplo, a gente disse que o chat estava ativo e ele acabou não ficando ativo no momento da classe, e aí as participações ficaram limitadas. Eu quero continuar incentivando você hoje aí, participa pelo chat, porque isso é importante, sua contribuição à aula de hoje. Nós estamos num momento de escola bíblica dominical, a participação e a coinonia é fundamental, ou são fundamentais. Então esteja com seu papel impresso para você ir acompanhando de uma maneira mais dinâmica e mais assertiva esse momento de classe de escola bíblica dominical de hoje. Já foi enviado pelo grupo da igreja, e está lá no grupo da igreja, espero que você já esteja com eles em mãos aí, impresso. Capítulo 9, jejum. Mais uma vez, jejum com o quê? Com um propósito. Disciplina no jejum. Com que propósito? Precisamos olhar para frente, com o propósito de alcançarmos a piedade. O objetivo de hoje, então, rememorar o sentido do verdadeiro jejum bíblico, seus contextos no Antigo e Novo Testamento e aplicações práticas na vida cotidiana de disciplina cristã. Nosso texto base, então eu peço que você abra a palavra comigo, lá no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versos 16 a 18. Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 16, versos 16 a 18. Perdão, Mateus 6, né? De 16 a 18. Mateus 6, de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Esse é o nosso texto base, é o texto que vai fundamentar as nossas exposições nessa manhã. Vamos à introdução, então. Primeiro, irmãos, é perceptível a cada um de nós que o tema jejum ele é pouco tratado nos meios da igreja. Não só nas igrejas tradicionais ou reformadas, mas também nas próprias igrejas pentecostais e neopentecostais. O tema jejum ele é menos explorado, menos tratado e menos estudado do que outros temas, isso é um fato. Talvez até mesmo por isso o tema jejum levante correntes e ideias de pensamentos um pouco distintas uma das outras. A prática do jejum também parece ser algo pouco usual em nossos dias. Isso é perceptível e nós entendemos e nós vivenciamos isso no próprio dia a dia da igreja. É um tema que desperta correntes de pensamentos variadas. Preste atenção nisso. Desde as que consideram o jejum como uma prática judaica, ou seja, no nosso próprio meio cristão evangélico, há quem considere o jejum eminentemente como uma prática judaica, ou seja, uma prática não cristã, uma prática que teria ficado para trás no contexto do judaísmo. Então, há desde esses que consideram o jejum como uma prática judaica, até os que se apropriam, e apropriar-se aí está entre aspas, do tema com exageros e abusos, ou seja, com heresias. Eu sei que você consegue entender isso, você consegue perceber isso. Há também, por outro lado, na outra ponta da balança, um grupo que de uma forma particular ou até de uma forma exagerada transforma os contextos do jejum em aplicações que não estão contidas na palavra de Deus. É essa questão aqui que nós estamos tratando. Há dois extremos de balança que não são saudáveis e que não são bíblicos e que inclusive são heresias. Diante disso, irmãos, então é fundamental nos voltarmos aonde? A palavra de Deus, a santa palavra de Deus que é viva, eficaz e que é esclarecedora, é ela quem vai nos dar o termômetro, quem vai nos dar o norte, quem vai nos dar o guia
com relação ao jejum? O que a Bíblia fala a respeito do jejum? Porque a Bíblia, o jejum é percebido originalmente lá no Antigo Testamento, nós vamos chegar nesse ponto, e tem um contexto de desenvolvimento e desenrolar do jejum na Bíblia, o que esses textos bíblicos falam a respeito do jejum, o que eles podem nos ensinar. E isso vai nos colocar a parte de pensamentos, ideias humanas ou talvez até iniciativas humanas que não encontram base aqui na palavra de Deus. Então, diante disso, é fundamental nos voltarmos às Escrituras para compreendermos o que ela nos ensina a respeito do jejum bíblico. Esse é o nosso desafio, irmãos, nessa manhã. Queira Deus nos guiar nessa perspectiva do entendimento do jejum segundo a palavra de Deus. Tendo feito essa introdução e essa contextualização, então, nós vamos avançar agora para o ponto 2, o que é. Então, irmãos, imagine que essa pergunta seja dirigida a você. O que é jejum? Ou o que é o jejum? Olha, eu tenho certeza que o início da resposta seria mais ou menos padrão entre quase todos nós. Bom, o jejum é parar de se alimentar. Ok, mas e o demais? E a partir daí? Parar de se alimentar por que propósito? Baseado em quê? Por quais motivos? Por quanto tempo? Com quais objetivos? Com quais referências? Aí as respostas iam começando a ficar bastante difusas. Essa é a maior prova, irmãos, de que o assunto e o tema jejum precisa ser mais aprofundado por nós. Nós esperamos em Deus que ao final desse capítulo, essa disciplina possa estar suave, bem entendida e incorporada biblicamente à nossa rotina cristã. Porque eu posso dizer e confessar a vocês, essa lição, estudá-la foi um presente, estudá-la foi um deleite, estudá-la foi motivo de afinar alguns pensamentos, talvez eliminar algumas dúvidas ou alguns desconfortos com a questão relativa ao jejum. Então, a nossa expectativa e oração em Deus é que ao final desse estudo, isso possa também acontecer com você e com as suas perspectivas. Veja o que trata aí o primeiro ponto do ponto 2. Ele é bastante tópico e ele nos traz uma visão mais ampla e um pouco mais objetiva do que é o jejum. Podemos conceituar jejum como a prática voluntária de abster-se de alimentos e ou de água. Aí já começa a esclarecer algumas questões. Abster-se de alimentos e ou de água, pode ser de água ou não também, com um propósito espiritual definido. Agora veja o que é esse propósito espiritual, bem claro e definido na palavra de Deus. Na maioria das vezes, ligado à oração. Jejum e oração, na palavra de Deus, estão sempre associados. Veja o que diz o texto de Atos, capítulo 13. Vamos lá, para o livro de Atos, no capítulo 13, versos 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Primeira viagem missionária de Barnabé e de Saulo. Veja a dinâmica, o que acontece aqui nesse texto. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Lúcio de Cirene, está corrigido, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, preste atenção, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Jejuando e orando. Esse não é o único texto, irmãos. Nós vamos ver uma série de outros textos que nos trazem a mesma perspectiva. Jejuando e orando. Jejuando e se quebrantando. Jejuando e adorando. Jejum e oração, eles estão intimamente ligados.
Veja o ponto 2 do ponto 2. Na Bíblia, jejum sempre aparece associado à oração. Ou seja, preste atenção que isso é importante e começa a fazer mais sentido na perspectiva da conceituação do jejum. Ou seja, com o objetivo de preparar o coração e a alma para a oração. Isso é muito esclarecedor, irmãos. Isso é uma ideia que nós não podemos tirar da nossa cabeça. O propósito e o objetivo do jejum. Preparar o coração e a alma para a oração. Veja o que disse Daniel no capítulo 9, versos 3 e 4. Daniel 9, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Percebe? Jejum associado, atrelado com a oração. E eu quero também trazer um texto do Novo Testamento. Aliás, essa é uma ideia que nós queremos fundamentar aqui. Nós vamos usar textos do Antigo Testamento e vamos usar textos do Novo Testamento. Portanto, você vai ver que o jejum é uma prática vetotestamentária e também uma prática neotestamentária. Vamos para um texto de Lucas capítulo 2, 36 e 37. Para reforçar essa mesma ideia de jejum associado à oração, também agora no Novo Testamento. Aqui existe uma personagem bíblica pouco percebida nas narrativas bíblicas, a profetisa Ana, nos tempos do Mestre Jesus. Possivelmente você talvez até tenha essa personagem um pouco fora do seu radar. Mas veja esse texto muito interessante, que é um relato a respeito dessa mulher nos dias de Jesus. Mais uma vez, preste atenção que a Bíblia associa jejum à oração. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Em jejuns. Adorava em jejuns e orações. Mais uma vez, ratificando a ideia trazida ali no ponto 2, o objetivo de preparar o coração e a alma para a oração. O jejum é essa, como é que a gente vai dizer aqui, expressar bem, é esse momento, é esse preâmbulo, era essa palavra que eu queria achar, é esse preâmbulo que prepara a alma e que prepara o nosso coração e que solidifica ali o ambiente e a mente de Cristo para que a oração flua, para que a oração tenha esse nível de entendimento e esse nível de profundidade na vida cristã. Óbvio, irmãos, pode-se orar profundamente sem jejum? Sim, óbvio que sim. Mas o que nós estamos querendo esclarecer aqui é qual é o objetivo do jejum segundo as Escrituras. Terceiro ponto do ponto 2. A Bíblia nunca apresenta o jejum, preste atenção nisso, como uma prática isolada, passar fome para agradar a Deus. Eu quero fazer uma pausa aqui e eu quero destacar essa sentença porque ela é muito importante. A Bíblia nunca pede isso de nós e a Bíblia nunca vai apresentar o jejum como uma prática solta. Eu vou passar fome aqui para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus, para Deus me ouvir, para Deus me responder. Não, irmãos, não é isso, e não é isso que a palavra de Deus está tratando aqui a respeito do jejum. Grave essa expressão. Passar fome para agradar a Deus não é nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre jejum. Mas sempre associado à oração. O objetivo de quem jejuava era reservar um tempo para orar
e buscar a Deus. Grave isso também. O objetivo de quem jejuava na Bíblia era reservar um tempo para orar e buscar a Deus. E nesse período em que estava sem comer, reservado para buscar a Deus, nesse período que estava reservado para buscar a Deus, parar de comer ou de beber para melhor preparar o coração para servir a Deus em oração. Percebe isso? Consegue entender a dinâmica do jejum bíblico e a ideia do jejum bíblico? Vamos lá para o Salmo 35:13, que Davi nos traz também uma perspectiva muito clara a respeito dessa indissociabilidade entre jejum e oração. Salmo de número 35, no versículo 13. Veja o que disse Davi: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. É exatamente essa perspectiva aqui, irmãos, que está sendo tratada nesse terceiro ponto. O objetivo de quem jejuava era reservar um tempo para orar e buscar a Deus. E nesse período reservado para buscar a Deus e orar a Ele, parar de comer ou de beber, interromper a alimentação ou a bebida, para melhor preparar o coração para servir ao próprio Deus em oração. Essa é a ideia fundamental do jejum bíblico. Embora, irmãos, isso aqui é um ponto interessante, viu? Não havia nenhuma ordenança de periodicidade constante relativa ao jejum, desde os antigos livros levíticos, Deuteronômio, os livros da lei. Só havia uma ocasião na qual todo judeu era convocado a fazer o jejum, que era no dia da expiação, aquele dia em que o sacerdote ia levar ofertas pelo pecado do povo, conhecido como dia da expiação. Nesse dia, o Senhor instituiu que todo o povo judeu deveria jejuar. E esse jejum, ele é percebido e ele é conhecido nos textos bíblicos como afligir a sua alma. Então os estudiosos e os teólogos mais profundos têm nos esclarecido que esse afligir a alma era exatamente o jejum, era exatamente a privação do alimento que gerava essa angústia, essa aflição de alma, que era a prática do jejum. Veja esse quarto ponto, que ele é bastante esclarecedor nesse sentido. Embora não houvesse leis, mandamentos sobre jejuns contínuos, havia pelo menos um dia em que o jejum era ordenado a todo o povo judeu, o dia da expiação. E essa expressão é traduzida na palavra de Deus como afligir a alma, que é igual ao jejum. Veja Levíticos 16, 29. Vamos lá para o texto. Levítico 16, 29. O livro da lei, né? O livro que estabelece e institui procedimentos cerimoniais, jurídicos para o povo judeu. Compromissos do povo para com Deus. Veja o que diz o verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E aí está o contexto do dia da expiação, que nós já esclarecemos o que era aqui há algum tempo atrás. Afligir a alma. Então, é a mesma expressão que Davi usa ali no Salmo 25:13. Eu afligi a minha alma com jejum. A mesma expressão. E ele, inclusive, Davi esclarece isso um pouco mais, dizendo o que era essa aflição de alma, né? Afligi a minha alma com jejum. Então não havia mandamentos para que os judeus tivessem uma prática rotineira de jejum, mas havia um mandamento para que uma vez no ano, pelo menos uma, todo judeu jejuasse ao Senhor. Agora veja
Por que isso? E qual é a operacionalização, vamos dizer assim, divina do jejum em nossa vida? Por que se jejua? Que efeitos produz? Com que objetivo? Veja esse penúltimo ponto do ponto 2, que ele é bastante esclarecedor. A privação de alimento aflige a alma do homem em sua necessidade mais básica, que é a fome. Sem se alimentar, o ser humano morre. Então o jejum, ele aflige a alma do homem, ele causa esse desconforto, essa desestrutura na sua mais absoluta base de necessidade, energia, alimentação, levando-o a refletir sobre a necessidade vital que o homem tem de Deus. Então, perceba qual é a dinâmica do jejum. Deus, na sua imensa sabedoria, Deus, na sua graça e misericórdia e nos seus caminhos perfeitos, ele institui esse momento de aflição de alma por meio da privação voluntária do alimento, sabendo que essa privação do alimento é uma espécie de analogia, é uma espécie de sinal, é uma espécie de correlação da dependência que o homem precisa ter de Deus para viver. Assim como eu preciso do alimento para sobreviver humanamente, eu preciso de Deus e me alimentar dele para sobreviver espiritualmente. Eu preciso do pão da vida, eu preciso do pão que desceu do céu. E quando nós jejuamos, é essa correlação espiritual que o Senhor espera que aconteça nas nossas vidas. Ao ali avançarmos aquele período de jejum e, evidentemente, e começando a sentir os efeitos da fome, do apetite, os diversos desdobramentos que essa privação provoca no nosso organismo, nós fazemos essa correlação espiritual de que, da mesma maneira, eu preciso ter fome, ter sede de Deus, porque Ele é o pão da vida, Ele é o alimento da minha vida. Veja o texto de Salmo 42, versos 1 e 2. Salmo 42, versos 1 e 2. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É essa a expectativa de produção de resultado do jejum. Essa fome, essa sede da alma, essa busca incessante pela dependência do Senhor e pelo suprimento dele em nossas vidas. Então, irmãos, veja, afligir a alma, ou seja, quebrantá-la para Deus, nos traduz então a melhor perspectiva bíblica e efeito prático do jejum. Afligir a alma. Eu acho que essa é a expressão que nós precisamos ter muito clara em nossa mente, em nosso coração, quando nos colocarmos em um propósito de jejum. Afligir a minha alma. Para quê? Com que propósito? Com que objetivo? De contemplar a dependência que eu tenho desse Deus, a fundamentalidade que ele tem na minha vida, a absoluta necessidade que eu tenho dele, como o salmista disse, como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, Senhor, suspira a minha alma. Salmo 69, 10. Estamos aí perto, algumas páginas à frente. Salmo 69, 10. Chorei. Olha, a aflição de alma, percebe? A angústia, o quebrantamento, a aflição. Chorei. Em jejum está a minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Há uma outra tradução, eu estou usando aqui a revista atualizada de Almeida, mas há uma outra tradução que diz, e isso se me tornou em aflição.
Então, essa é a maior perspectiva e a mais clara perspectiva que nós podemos ter aqui a respeito do que é jejum. Afligir a alma, quebrantá-la para Deus. É isso, então, que nos traduz a melhor perspectiva bíblica e efeito prático do jejum em nossas vidas. E assim nós vamos avançar para o ponto 3, que é um ponto onde nós vamos tratar de circunstâncias práticas e de dúvidas práticas a respeito da operacionalização do jejum. Esse ponto 3 aqui, irmãos, que na verdade, inclusive está errado aqui, né? Está escrito ponto 2, ele na verdade é o terceiro ponto. Nós primeiro introduzimos o tema, depois falamos o que é jejum e agora nós vamos falar sobre os tipos de jejum, as durações do jejum e os motivos do jejum. Pode corrigir aí, é ponto 3. Esse ponto vai ser bastante abençoador, irmãos, eu tenho certeza, porque inclusive para mim, ele trouxe respostas, ele trouxe contextualizações bíblicas a respeito de algumas circunstâncias que fundamentam a prática bíblica do jejum. Veja que ele é um ponto bastante extenso. E são muitos tópicos. Eu vou praticamente só ler esses tópicos, porque eles são quase que autoexplicativos. Eu vou talvez parar em um ou outro que eu queira pontuar, e acho importante pontuar de uma maneira mais incisiva, mas vai ser praticamente uma leitura aqui desse ponto 3. Todos os textos estão aí, irmãos. Todos os tópicos têm textos bíblicos que fundamentam a sentença. É óbvio que eu não vou conseguir ler esses textos todos aqui, porque senão essa classe vai durar 7 horas, tá certo? Mas seria muito interessante que você depois estudasse esses textos, fosse a esses textos em particular e visse a fundamentação do que está sendo dito aqui em cada tópico desse ponto 3. Vamos lá. Embora o propósito do jejum seja sempre o de preparar o coração e a alma para a oração, a Bíblia nos relata diversos tipos diferentes de jejum. Então veja, aqui nós vamos começar a trazer alguns esclarecimentos, possivelmente às suas dúvidas. Tipos de jejum. Primeiro, a Bíblia nos apresenta um jejum típico. O que seria o jejum típico? Abstinência de todos os alimentos, mas não de água. No jejum típico, de muitas vezes que é tratado na Bíblia, está falando sobre a privação voluntária de alimento, mas não necessariamente de água. Temos também na Bíblia o jejum parcial. Bom, jejum típico, você pode ler aí o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 2, você vai ver exatamente uma contextualização de um jejum típico, tá? E aí eu já falei desse texto, da aplicação, não vou falar dos demais. O jejum parcial, que é o de suspensão de algum tipo específico de alimento. Esse eu só vou fazer um comentário. Você lembra de Daniel, que ele pediu lá aquele criado do rei que estava tratando ele lá, olha, experimenta só nos dar legumes e água. Essa é uma espécie de jejum parcial, suspensão de algum tipo de alimento específico. Existe também o jejum absoluto, que é a abstinência de todos os alimentos e de líquidos, de água, de sucos, de sopas, do que você puder imaginar. Esse é o jejum absoluto. Obviamente que pela nossa constituição física natural, o jejum absoluto, ele talvez tenha um limite aí de 3 dias para acontecer, porque fisiologicamente já está comprovado que o ser humano, ele até consegue passar mais tempo sem comer, mas ele não consegue passar mais do que 72 horas sem beber água. Tá? Existe também o jejum sobrenatural, porque o jejum sobrenatural, ele desarma essa necessidade física de limitação de 72 horas de água, ou de 5, 6 dias sem comer. O que é o jejum sobrenatural? Ele é necessário uma intervenção de Deus sobre os processos orgânicos, sobre a vida humana, para que esse jejum aconteça. E lá em Daniel 9:9 você pode ver um jejum sobrenatural, o exemplo de um jejum sobrenatural. Há também, por exemplo, uma atuação sobrenatural divina
de jejuns que nós vimos muito prolongados na palavra de Deus, o próprio jejum do Senhor Jesus por 40 dias e 40 noites no deserto, outros jejuns de períodos muito prolongados que nós vemos na Bíblia. Há sem dúvida uma intervenção sobrenatural para que esse jejum aconteça. Há também os jejuns congregacionais, que dizem respeito a uma parte ou toda a congregação. Há também os jejuns nacionais, quando toda a nação é levada ao jejum. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa, contextualizar um pouquinho essa questão do jejum nacional. Me parece que essa última convocação, que inclusive envolveu entes políticos e outras partes de lideranças, não necessariamente lideranças espirituais, tentava instituir ou tinha o objetivo de instituir esse jejum nacional. Eu quero só fazer um contexto, e aqui eu quero dizer que não é trazer nenhum juízo de valor, ou nenhuma perspectiva de validação ou de recriminação a respeito da prática desse jejum da pátria estabelecido no último dia 5 de abril. O que a gente percebe nesses jejuns nacionais é fundamentalmente que esses jejuns eles não tiveram nenhuma ingerência política. Nós cremos, irmãos, como cristãos evangélicos, num Estado laico, num Estado que não envolve política e religião. E nós temos uma certa sensação de que esse pano de fundo da Covid-19 e essa convocação ganhou uma certa inflação por parte do meio político. Então envolveu o presidente da República, envolveu lideranças religiosas, envolveu uma série de coisas. Irmãos, isso não é uma prática tão saudável e não é isso que nos apresenta a palavra de Deus. Mais uma vez, nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de valor, se é válido, se não é válido, se foi bom, se foi ruim. Nós estamos trazendo aqui o que a palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, no texto de Crônicas, capítulo 20, verso 3, quando Josafá ele está ali pressionado pelos moabitas e ele consegue perceber que ele não tem exércitos, não tem forças para resistir àquela invasão, ele estabelece um jejum em todo o Judá. E acontece que se segue àquele jejum um grande período de quebrantamento. Primeiro, aquele jejum foi convocado por um homem eminentemente temente a Deus. Ele era uma autoridade do povo, porque ele era o rei da nação, Judá, mas ele era também um homem que a palavra de Deus nos diz, um homem quebrantado diante de Deus, um servo de Deus. Inclusive ele tinha derrubado altos, feito uma série de outras ações, desfazendo obras que outros reis tinham feito, como testemunho da sua fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, a primeira questão de convocação de jejum nacional, analise a autoridade e analise a relevância da profundidade bíblica e de ensinamento daquelas pessoas que estão convocando esse jejum. Você pode também encontrar um jejum nacional ali no texto de Jonas, ao final, quando Jonas foi finalmente pregar em Nínive, e Nínive se arrependeu de uma maneira sobrenatural. Parece que toda aquela nação se quebrantou ao mesmo tempo diante de Deus, inclusive o seu rei, que reforçou aquele primeiro jejum que tinha sido convocado por aqueles homens primeiramente quebrantados e impactados pela palavra, e ele instituiu o jejum em toda a cidade de Nínive, mas vindo também de alguém regenerado, vindo também de um coração de alguém transformado e de alguém plenamente entregue e devotado ao seu Deus. Eu não quero aqui trazer mais uma vez, nenhum juízo de valor a respeito do jejum que foi convocado, mas nós vimos ali uma série de movimentações que transitavam desde lideranças religiosas, que nós podemos ter ali uma confiança muito grande no seu ensino, na sua doutrina, etc., até passando por outras lideranças religiosas absolutamente questionáveis e indo até o meio político,
ganhando muita força e convocações também de cunho político nessa situação. Então, é um pano de fundo que eu queria deixar aqui muito claro para a gente analisar nesse contexto dos jejuns nacionais, quando toda nação é levada ao jejum. Em resumo, isso é muito importante e válido quando a convocação vem de alguém que é a autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Jejuns também ocasionais, em ocasiões parciais ou ocasiões especiais ou conforme a necessidade. Falamos aqui primeiro em relação aos tipos de jejum. Agora nós vamos ver a duração do jejum, que também é uma outra dúvida muito comum. Quanto tempo leva o jejum? Devo jejuar de que maneira? Por quanto tempo? Quanto à duração do jejum, a Bíblia apresenta os mais variados períodos. A duração do jejum depende fundamentalmente de um entendimento entre quem jejua e a liderança do Espírito Santo em seu coração. Ou seja, ninguém tem autoridade para dizer por quanto tempo se deve jejuar a você, a não ser o entendimento do Espírito Santo trazido a você. Eu devo jejuar pela manhã, só uma refeição, 2, 3, um dia, uma semana. Esse é um nível de entendimento que o cristão ou o servo tem com Deus por meio do Espírito Santo, que traz essa espécie de encaixe e entendimento e liga no sentido do que se deve fazer em relação ao jejum. Veja, a Bíblia nos traz exemplos de jejum de um dia ou de parte de um dia, e aí cada um dos textos fala de uma circunstância, um fala de jejum de um dia, um fala de jejum de parte de um dia. A Bíblia nos traz exemplos de jejuns de uma noite, jejuns de 3 dias, jejuns de 7 dias, jejuns de 14 dias, jejuns de 21 dias e até jejuns de 40 dias. Também tem jejuns de duração não especificada, jejuns onde a Bíblia não deixa claro quanto tempo durou aquele jejum. Então isso para você ter claro aí na sua mente, no seu coração, de que a duração do jejum, estabelecimento do jejum, é um entendimento entre você e o Espírito Santo de Deus. Os textos bíblicos também nos apresentam diferentes contextos ou diferentes ocasiões ou motivos para se jejuar. Eu tenho certeza que você aí já fez alguns questionamentos, mas isso é motivo de jejum? Isso não é motivo de jejum? Eu posso jejuar por isso? Não posso? Devo? Não devo? Então a Bíblia aqui nos traz uma série de circunstâncias que nos exemplificam motivos para se jejuar. Preste bem atenção. Para vencer a tentação e os poderes das trevas. Jejuar também para expressar tristeza. Jejuar também em sincero arrependimento e retorno para Deus. Jejuar para humilhar-se diante de Deus. Nós inclusive lemos esse texto hoje já do salmista. Jejuar para buscar a orientação de Deus. Jejuar por libertação ou por proteção. Aliás, isso era muito comum em momentos de perseguição, de calamidade. Nós vemos muitos textos, sobretudo no Antigo Testamento, que falam a respeito do jejum por libertação ou por proteção. Jejuar para servir ao Senhor. Jejuar para servir ao próximo. Jejuar para adorar a Deus. Veja, há uma série de motivos para se jejuar. Porém, observe que em nenhum contexto bíblico o jejum aparece como um sacrifício meritório diante de Deus, um sacrifício egocêntrico para se obter algo de Deus. Irmãos, eu creio que talvez essa seja a nossa maior, o nosso maior erro em relação ao jejum. Jejum parece que tem ganho ou foi por um caminho de entendimento espiritual equivocado, de que eu estou jejuando, portanto, se eu estou fazendo isso, Deus vai prestar uma atenção diferenciada no que eu estou fazendo, Deus vai ouvir de uma maneira mais intensa a minha oração, ou eu vou ganhar algum crédito diante de Deus para conseguir aquilo que eu pleiteio e aquilo que eu desejo. Em nenhum contexto bíblico o jejum aparece como um sacrifício, e ainda mais um sacrifício meritório, um sacrifício que vale colocar numa situação privilegiada de méritos
perante o Senhor. Veja o que disse o profeta Isaías, nesse texto também bastante esclarecedor e conhecido a respeito do jejum. Isaías 58, versos 3 a 5. Isaías 58, 3 a 5. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Já se fez essa pergunta alguma vez? Deus, eu jejuei, e por que o Senhor não me respondeu? E por que o Senhor não me atendeu? E por que o Senhor não me ouviu? Essa é uma perspectiva, irmãos, meritória diante de Deus. Achar que o seu momento de jejum é uma espécie de um sacrifício oferecido a Deus que vai lhe colocar numa condição de botar Deus como devedor de você. Um sacrifício meritório. Dizendo: por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Resposta: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o dia o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, ou seja, como aquela planta, né, que envergava assim, quando ela crescia e se colocava quase que numa posição reverente aos que passavam, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha que pergunta que o Senhor faz. O que o Senhor está questionando aqui? Você acha que por jejuar você fica em crédito comigo? Você acha que eu fico devedor de você no momento que você jejua? Tem mais. Você, quando jejua, você jejua pelos seus próprios interesses. Você jejua olhando para o seu umbigo, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Você coloca o seu eu, o seu ego, a sua vontade na frente de tudo quando você jejua. Isso, dizendo no texto, né? Pode ser que isso seja aplicável à sua ou à minha vida em algum momento, né? Mas, e o Senhor diz exatamente: é por isso que eu não respondo. Você acha que eu vou responder diante disso? Você acha que esse jejum é algum sacrifício meritório? Você acha que jejum é pensar assim: amanhã, segunda-feira, eu vou começar a jejuar, vou fazer um propósito de jejum. Então hoje, quando for domingo, lá por volta das 10 da noite, eu vou encher a minha pança, vou comer de verdade, bastante para que amanhã eu não sinta fome. E aí o dia começa e você talvez não esteja com tanta fome. Você eu vou levando. Chega na hora do almoço, você já está um leão de fome porque não tomou café e você tenta segurar ali algum tempo. Não, Senhor, tem que segurar algum jejum, um pouco tempo a mais. Isso é pensar de uma maneira meritória em relação ao jejum. Isso não é pensar de uma maneira voluntária e de uma maneira quebrantada. E aí depois, lá para as 2 ou 3 da tarde, você resolve encerrar o jejum e come um belíssimo pratão, se fartando. Ai, que beleza, porque eu estava morrendo de fome. É isso o jejum? Certamente que não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Mas então, irmãos, aqui nesse ponto 3, eu espero que com a graça de Deus tenha podido aqui esclarecer um pouco a respeito dos contextos, tipos, durações e motivos do jejum, e principalmente com essa perspectiva de deixar claro ao final que em nenhum contexto bíblico desses, em nenhum momento na Bíblia, o jejum aparece como um sacrifício que coloque a você méritos diante de Deus, ou em crédito para se obter algo. E esse, de fato, tem sido o erro mais comum na nossa igreja dos nossos dias. Quando digo nossa igreja, não digo a Igreja Batista Regular Esperança, não. Igreja dos nossos dias, esse tem sido o erro mais comum de jejuar por motivos pessoais, por motivos egocêntricos e tentando colocar isso como uma espécie de mérito e de sacrifício diante de Deus. Isso não é absolutamente o que a palavra de Deus nos ensina. Queira Deus ter aplicado, apesar de longo, esse ponto 3 aqui aos nossos corações. Nós acabamos de completar
quase agora 1 hora de aula já. O nosso desejo sempre foi o de encerrar um capítulo em cada dia, ainda mais quando a gente pula assim para frente o assunto, para a gente conseguir voltar ao nosso curso normal. Mas nós ainda temos 2 pontos muito importantes pela frente: o jejum em nossos dias e o verdadeiro jejum. Eu creio que possivelmente nós vamos acelerar demais e perder um pouco do aprendizado que Deus tem para nós se nós avançarmos aqui, continuarmos avançando nesse capítulo 9 a respeito do jejum. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. E no próximo domingo a gente continua então com esses 2 pontos que faltam. Espero que com a graça de Deus, os aprendizados desse primeiro dia, apesar de não termos ainda tido toda a visão até a conclusão do assunto, eles já possam ter começado a fazer um pouco de sentido para você, sobretudo no que diz respeito ao que é o jejum, em que circunstâncias o jejum se dá, quais os seus contextos, tipos, durações e motivos. E eu quero pedir a você que durante essa semana estude os textos. Aproveite e pega aí esses textos que nós não exploramos aqui no ponto 3 e leia eles de ponto a ponto. Vai ali mastigando o texto para que a gente possa chegar na próxima semana com uma profundidade maior e uma visão mais ampliada a respeito desse assunto. Que a graça do Senhor nos conduza até o próximo final de semana, até o próximo domingo. Eu quero encerrar esse momento em oração, pedindo ao Senhor que, pela sua graça, misericórdia e bondade, aplique a sua santa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem a primazia em nossos corações, porque o Senhor nos salvou, nos resgatou, porque o Senhor nos ensina, ó Deus. Nós não somos merecedores de absolutamente nada, muito menos dessa tão grande salvação que o Senhor nos entregou. Também não somos merecedores de qualquer tipo de atenção, de cuidado, de ensino, de aprendizado da tua parte. Mas nós te agradecemos pelo teu amor, que se revela a nós nas mínimas coisas e nos mais diversificados momentos. Obrigado por esse tempo. Obrigado, a Deus, pelos textos que falam as nossas vidas. Obrigado, a Deus, pela tua palavra, que ela é santa, 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 verdadeira, verdadeira, a autoridade sobre as nossas vidas. Muito obrigado por ela. Obrigado porque nós temos a ela. Obrigado porque a liberdade, ó Deus, em nosso país, de andarmos com a tua palavra embaixo dos nossos braços, de termos em nosso bolso, no nosso celular, de termos vários exemplares dentro da nossa casa. Muito obrigado. E obrigado porque ela nos ensina os teus caminhos. Hoje, Deus, nós começamos a estudar e aprender um pouco mais sobre a perspectiva do jejum bíblico, o jejum que o Senhor instituiu. Ó Deus, a despeito das nossas limitações, crava a tua palavra nos nossos corações, crava o teu santo aprendizado em nossas vidas. Nós não merecemos isso, mas nós somos carentes e dependentes, tal qual, ó Deus, temos dependência dessa comida para nos alimentar. Nós somos dependentes do Senhor para nos instruir, para nos ensinar. A nossa alma tem sede desse ensino, tem sede da tua palavra. Portanto, ó Deus, ensina-nos, instrui-nos, grava as tuas santas palavras e promessas em nossas mentes e em nossos corações. É o que nós te pedimos e rogamos, humildemente, em amor e nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, querido, mais uma vez, pela sua paciência e por você estar aí até agora assistindo e participando dessa classe da Escola Bíblica Dominical. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que mesmo depois do período da aula nós vamos tentar respondê-la, e a sua participação é muito importante e valiosa para nós. Até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.